Boa noite, boa noite. Boa noite, vamos ver se vocês estão me ouvindo bem. Ok. Muito bem, nós vamos fazer a nossa primeira aula da imersão MAS. E hoje a gente vai falar sobre as crenças limitantes, sobre as crenças sobre o dinheiro, a riqueza, o merecimento e o quanto que elas influenciam na nossa realidade e na maneira como nós recebemos o dinheiro, como o dinheiro chega na nossa vida. Então nós vamos procurar identificar essas crenças e a partir disso a gente vai trabalhar durante a imersão na liberação delas. A gente vai trabalhar na transformação de tudo isso. Como é que isso acontece? A gente nunca elimina uma crença, a gente substitui as crenças limitantes pelas crenças positivas, tá? Então, quero que vocês prestem atenção nesse momento que a gente vai estar junto aqui conversando, porque essa mudança, ela possibilita atingir uma nova realidade financeira. Boa noite para quem chegou agora. Muito bem. Então, o objetivo da nossa imersão também, nessa primeira fase, a gente vai estar identificando os bloqueios mentais e emocionais para que a gente possa criar um novo padrão. E isso está intimamente vinculado às crenças. O que são as crenças? As crenças são todas aquelas percepções, tudo aquilo que a gente acredita que é uma verdade. Tudo aquilo que foi se moldando ao longo da nossa existência, desde lá da barriga da mãe, desde lá da gestação, que cria o nosso padrão, aquilo que nós chamamos de paradigma de vida. Então, como é que a gente vai identificar isso? A partir dos nossos resultados. Então, quais são os meus resultados? Por que eu quero um resultado e eu não chego naquele resultado, principalmente com relação ao dinheiro, que é o que nós vamos falar hoje. Então, crenças relacionadas ao dinheiro são as crenças mais evidentes nas pessoas, porque mais de 90% das pessoas têm crenças limitantes com relação ao dinheiro, ao merecimento, porque já vem de um padrão muito antigo, já vem dos nossos pais, dos nossos avós, já vem de tudo aquilo que a gente ouviu com relação a isso. Aquelas coisas lá que a gente vai falar agora no decorrer da nossa aulinha aqui, ó, por exemplo, assim, ó, como é que as pessoas veem o dinheiro? Então, quais são as crenças que vocês têm sobre o dinheiro? Vocês depois vão fazer as anotações de vocês para que a gente possa ir tratando de tudo isso, tá? Um exemplo assim, ó, de uma crença muito limitante com relação ao dinheiro. É aquela crença que... Boa noite para quem chegou agora. Uma crença muito limitante com relação ao dinheiro. Eu tô com duas telas, tá? Tem uma tela aqui e outra aqui, por isso que às vezes eu tô olhando aqui, boa noite. Então, eu tô olhando os que estão aqui nessa e os que estão nessa tela, tá? Uma das crenças muito limitantes que a gente tem com relação ao dinheiro, que as pessoas trazem, é aquela assim, ó, dinheiro é muito difícil de ganhar. Vocês já ouviram isso? Que dinheiro é muito difícil de ganhar, a gente escuta desde pequenininho lá dos pais, escuta das pessoas à nossa volta. E aquela outra crença que diz assim, ricos são pessoas gananciosas e eu não mereço ser rico. Então esses padrões são os padrões que a gente ouve desde pequenininhos e que eles muitas vezes travam todo o fluxo do dinheiro na nossa vida. Então, discutir sobre as crenças é entender quais são os bloqueios mentais e emocionais que nós temos com relação a isso, tá? Eu tô vendo que a outra tá ali junto com o Gilberto, ó. Tem dois aluninhos aqui e tem dois aqui. Dois ali na outra tela. Boa noite, Ju. Tudo bem? E tem vocês dois aqui, tem os outros lá no outro link. Muito bom, então tá, eu tô olhando aqui, tá? Mas vocês me acompanham aqui, eu tô falando com várias pessoas.
Então, gente, qual que é o nosso objetivo mesmo aqui hoje? O que a gente vai tratar? A gente vai tratar de entender quais são as crenças que nós temos com relação ao dinheiro e o quanto que elas nos impedem de fazer o dinheiro prosperar na nossa vida, a prosperidade. Eu sempre falo para vocês que a prosperidade ela não está vinculada só ao dinheiro financeiro. A prosperidade ela é muito mais do que isso. A prosperidade é o todo, é a prosperidade da saúde, é a prosperidade do financeiro, do pessoal, do profissional, dos relacionamentos, é a prosperidade da harmonia familiar, de tudo isso, tá? Então, quando eu trago para uma aula essa crença do dinheiro, é porque é uma das crenças que as pessoas mais me pedem a respeito, é um dos motivos que as pessoas mais me procuram também. Elas querem entender o porquê que eu vou até um ponto e eu não passo daquele ponto. Aí o que a gente chama isso? Existe um teto. Então eu vou até o meu teto, que aí entra a parte que nós vamos falar do merecimento hoje. Então eu tenho um potencial grande, eu posso fazer muitas coisas e eu quero fazer, mas eu vou até um ponto e bate ali, a gente chama do teto do merecimento. Então eu não consigo passar daquilo. E aí a gente vai buscando, e não são só as crenças com relação ao dinheiro, a gente identifica também os padrões e os bloqueios mentais e emocionais que aquela pessoa tem com relação ao merecimento e à aceitação. Porque se eu quero que o dinheiro flua mais na minha vida, porque o dinheiro tem uma energia, eu tenho que identificar o meu padrão de crenças e eu tenho que identificar quais são os meus bloqueios mentais e emocionais, porque eles me impedem muitas vezes de seguir além, de ir acima, de ser mais abundante, tá? Muito bem, eu separei uns tópicos aqui pra gente explorar, tá? E esse é um deles, que é um muito forte, que é o que muitas vezes as pessoas se batem de frente, né? A pessoa muitas vezes ela faz muitas coisas, ela se esforça, faz o movimento e ela não consegue sair daquilo. Então, como é que nós vamos, de uma forma bem simples, que eu digo que é rápida, identificar as crenças que a gente tem? É muito simples, é quando a gente vai olhar para o nosso padrão. A gente começa a pensar, buscar lá dentro da nossa mente, busca lá dentro do nosso emocional. Como é que eu me sinto com relação ao dinheiro? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer. Vocês têm que se perguntar como é que eu me sinto com relação ao dinheiro. Eu gosto de dinheiro? Como é que eu me sinto quando eu pego o dinheiro? Que isso é uma outra coisa que eu já vou falar aqui para vocês, assim, ó. Uma das causas, muitas vezes, da falta de fluxo do dinheiro, hoje, principalmente, as pessoas não pegam mais o dinheiro na mão, porque é tudo digital, então a pessoa não tem mais aquele contato, então a parte sensorial as pessoas estão perdendo. Então isso também dificulta, porque o dinheiro ele tem que ter, a gente tem que ter a sensação do dinheiro nas mãos. Então, como é que eu vou me sentir, como é que eu me sinto com relação ao dinheiro durante toda a minha vida? Como é que eu me senti até aqui com relação ao dinheiro? Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a identificar, muitas vezes me vem no mental coisas que eu ouvia lá atrás, que eu ouvia dos pais, eu me criei ouvindo isso, e mesmo que eu não acredite que isso é real, esse registro ele está na nossa mente subconsciente, ele está lá registradinho no nosso subconsciente e ele atrapalha o fluxo do dinheiro na nossa vida. Então, a gente vai começar identificando essas crenças, né? Como é que eu penso, como é que eu vejo, para que a gente possa começar a moldar, então, uma nova realidade financeira através dos experimentos que a gente faz. Então, essa semana aí da imersão eu vou compartilhar com vocês. Então, amanhã já uma ativação, que é a técnica 5P, que é uma técnica que ela é da Cabala do Dinheiro, onde a gente trabalha com a reprogramação de todas essas crenças. Então, vocês vão ter um tempinho de pensarem nas crenças que vocês têm, nos padrões que vocês têm, para que a gente possa depois, quando fizer a ativação da técnica 5P, que é uma aulinha que
eu vou compartilhar com vocês, vocês saibam já como vocês vão conduzir o mental de vocês nisso, tá? Porque tudo isso também que nós estamos falando aqui tem a ver com o meu mental, porque a nossa mente, ela tem todos os registros lá na nossa mente inconsciente, nós temos todos os registros de todas essas crenças, de todos os medos, da falta de merecimento, dos traumas, das dores, de tudo isso. E é lá que a gente vai trabalhar com essa técnica, que é a técnica 5P, que é uma técnica bem legal de fazer, é uma técnica que eu uso ela quando eu dou o curso da Cabala do Dinheiro, e ela fica trabalhando durante 21 dias no sistema de vocês. Então, vocês vão ter um áudio para ouvir, todos os dias vocês vão ouvir esse áudio, ele vai ficar trabalhando ali no inconsciente para ir liberando aquelas amarras inconscientes com relação ao dinheiro, tá? Tudo isso que eu estou falando com relação ao dinheiro, matéria, ele tem uma energia, porque tudo é energia. Então, o universo é energia, tudo tem uma vibração que está numa frequência. Quando aquilo que eu quero alcançar com relação ao dinheiro, ele está numa frequência diferente da que eu estou, eu não alinho para manifestar. Então, essa técnica que nós vamos fazer, então, amanhã, ela é para isso, ela vai fazer o alinhamento da frequência. Então, se eu tenho uma frequência de escassez, a minha frequência está aqui embaixo, e aquilo que eu quero alcançar no padrão do dinheiro, então tá aqui. Eu tenho que fazer com que esse alinhamento aconteça. Eu tenho que proporcionar isso a vocês através das técnicas que eu trago. Então, eu vou ajudando vocês a moldarem essa nova frequência, a moldarem uma nova maneira, uma mentalidade diferente para ver isso. E nisso vocês vão atingindo um outro nível. A energia vai mudando, ela vai subindo, alinhou aqui, e aí vocês começam a perceber que o fluxo realmente do dinheiro, ele começa a acontecer de uma forma mais suave na vida, mais fácil, sem a dificuldade aquela que tantas pessoas têm incutidas na mente, tá? O que eu quero falar para vocês, assim, dentro de tudo isso, que a gente fala da energia, da vibração, a gente entra, claro, no processo todo do entendimento do universo. Então, o universo, ele é uma frequência, ele conversa com nós através de frequência. Então, o universo, ele não entende as nossas palavras. Quando eu trago afirmações para vocês, é porque cada palavra, cada afirmação que a gente fala, que a gente decreta, emana uma frequência. E é essa frequência que o universo entende. É essa frequência que faz com que aconteça um alinhamento para que tudo aquilo comece realmente a se manifestar e fluir na nossa vida, tá? Nós temos as leis universais, então, que é a lei da atração, a lei da vibração, a lei da correspondência. Então, quem estava lá na primeira edição da imersão sabe, né, que a gente fala muito sobre isso. Então, essas leis, elas nos ajudam a moldar a nossa realidade. Então, ter o entendimento delas também nos ajuda a se movimentar melhor na nossa própria vida. A lei da atração, ela é tudo aquilo que a gente pensa e sente. Então, por que a lei da atração? Então, tudo aquilo que eu penso e sinto emana uma vibração. Nós somos um campo atrator. Então, eu atraio exatamente aquilo que eu estou pensando, que eu estou sentindo. Nunca será diferente. Quando a gente começa a entender isso, a gente então compreende o porquê que a gente muitas vezes atrai aquilo que a gente não quer. Porque o meu pensamento, o meu sentimento, ele não está alinhado com o que eu quero. Então, quando eu alinhei o pensamento, o sentimento, eu vou atrair aquilo que eu quero. Agora, se o meu pensamento ele está desalinhado com o meu sentimento, então eu pensei uma coisa e senti outra, a força do sentimento ela é maior do que do pensamento. Então, eu vou atrair aquilo que eu estou sentindo, é a minha vibração. Aí nós temos a lei da vibração, que é uma das leis universais, que ela realmente nos diz que a energia que emana de nós, através dos nossos pensamentos e emoções, vai influenciar na nossa realidade. Então, vocês percebem que elas andam em conjunto, a lei da atração, a lei da vibração,
E a lei da correspondência. A lei da correspondência é o que acontece no nosso mundo interior é refletido no nosso exterior. Isso é a lei da correspondência. Então, tudo aquilo que acontece no meu interno reflete no meu externo, porque nós somos como espelhos. Então, tudo que eu vejo, toda a realidade que eu vejo no meu externo, ela está vindo de dentro de mim. Então, se eu quero ter resultados diferentes, eu vou ter que mudar o meu interno. E para mudar o meu interno, eu tenho que entender o meu processo. Principalmente a respeito disso que nós estamos falando, que é a questão toda do dinheiro, tá? Tô vendo que tá todo mundo aqui do Austrália, tá todo mundo me ouvindo, ninguém fala nada, né? Gente, eu gosto de brincar, né, com vocês, que quem me conhece um pouquinho mais de tempo já sabe, né? Quem tá me conhecendo agora vai acostumar. Gosto de fazer umas aulas bem descontraídas, porque eu percebo que quando a gente está descontraído, a gente solta as nossas resistências e a gente recebe melhor o conteúdo, a gente recebe melhor as informações, a nossa mente processa melhor as informações e a gente vai se conduzindo de uma outra forma também dentro daquilo que a gente está fazendo, tá? Então, vamos lá. A gente falou então com relação a crenças do dinheiro, né? Então eu tenho certeza que com os exercícios que a gente vai fazer amanhã, vocês vão ser capazes de identificar as crenças, tá? Porque nessa técnica tem um exercício para fazer. Quando a gente identifica a crença, a gente começa a trabalhar na mudança dessa crença. Através então do áudio que eu vou disponibilizar para vocês, que é o áudio de reprogramação, e na maneira como vocês vão começar a afrontar as crenças que vocês têm com relação ao dinheiro. Então, quando vem aquela crença assim, eu não mereço isso. Não, eu já mudo no meu mental. Quando veio aquele pensamento, eu já vou ter uma crença potente para contra-atacar aquela. E é dessa forma que a gente vai construindo um novo padrão na nossa vida, de pensar, de sentir e de entender as coisas, tá? Então, como eu falei, se diz muito hoje sobre crenças limitantes, aquilo que eu digo para vocês. Hoje o que mais se fala, tem 1 milhão de crenças limitantes, vamos eliminar as crenças. Isso não existe, gente. Não existe. A gente reprograma a nossa mente, o nosso emocional. Então, as crenças raízes, negativas, limitantes, a gente vai criando crenças potentes e vai tirando a força dessas outras crenças que são limitantes. Não existe esse processo que muitas pessoas dizem que estala o dedinho assim e vai lá, eu quebrei a crença da pessoa. Não existe, vocês não se iludam com isso. Existe um trabalho interno, existe um trabalho onde vocês vão ter que se dedicar a combater essas crenças que impedem vocês de atingirem um outro nível, através de colocar novas crenças potentes que vão tirar a força daquelas. Pensem comigo assim, se eu começo a mudar o meu mental, começo a mudar o meu emocional, entendi o que está me bloqueando e começo a inserir novos padrões, eu vou estar emanando energia mais elevada. Então, a partir do momento que eu começo a emanar uma energia mais elevada através de crenças mais potentes, eu vou mudando a minha frequência, eu vou me elevando. Então, vamos falar um pouquinho mais? Vamos lá, né? Vamos lá? Então, como moldar novas crenças para prosperidade e merecimento? O que é importante aqui? Eu falei como é que vocês vão inserir as crenças, mas é muito importante que vocês aprendam a discutir, identificar e desafiar essas crenças limitantes sobre o dinheiro, que foi o que eu falei. Então, é um dos nossos tópicos da nossa aula. Um exemplo assim, de uma crença potente que vocês podem aprender a usar. Eu sou digno de receber abundância financeira. Então, quando a gente diz para nós mesmos, eu sou digno de receber abundância financeira, o que é que eu estou fazendo? Eu estou inserindo uma crença que me coloca em duas situações, a da dignidade de receber abundância, a da dignidade de ser merecedora dessa abundância. Então, isso vai quebrando com as crenças limitantes,
Porque se eu sou digno da abundância, e todos nós somos, porque todos nós somos filhos de Deus, e Ele não faz distinção nenhuma nesse mundo todo dos filhos que Ele tem, a diferença é da nossa mentalidade, do quanto eu tenho entendimento disso. Quando eu tenho entendimento que eu realmente sou filha de Deus e que eu mereço essa abundância, ali eu já coloquei muitas crenças lá embaixo, eu já tirei a força delas. E a partir disso, eu começo a me alimentar mais de crenças positivas. A minha energia começa a mudar e eu vou atraindo cada vez mais situações que vão me mostrar que eu sou merecedor, então, dessa abundância de Deus. A cada dia me torno mais capaz de criar prosperidade na minha vida. Vocês já ouviram essa frase, essa afirmação? Tem muitas afirmações que eu trago aqui que elas fogem um pouco das que vocês estão acostumados aí, tá? Então, quando eu digo para mim, a cada dia me torno mais capaz de criar prosperidade, eu estou diariamente dizendo para mim mesmo, para mim mesma, que eu realmente sou capaz de criar prosperidade na minha vida, tá? Então, esse entendimento também vocês têm que trazer para a vida de vocês. Aprender a trabalhar com a repetição. Um dos processos que eu uso nas terapias, nos atendimentos, é a PNL, reprogramação neurolinguística. O que que isso faz? Então, a reprogramação neurolinguística nos diz que o nosso sistema aprende pela linguagem. Então, quando eu começo a usar afirmações muito positivas, afirmações que me elevam, o meu corpo reage também. Com relação àquilo que eu estou falando, ele se posiciona de uma forma diferente. E quando ele se posiciona de uma forma diferente, ele está ativando todos os nossos neurotransmissores, aqueles que nos trazem satisfação, prazer, bem-estar. E automaticamente, o que eu estou fazendo de novo, que eu falei um pouquinho antes, estou mudando a minha frequência, estou me reprogramando, tá? Então, a reprogramação é isso. Então, qual que vai ser o nosso exercício que nós vamos fazer? Vocês podem pegar papel e caneta, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês. Eu quero que vocês se façam uma pergunta, escrevam aí quais crenças nós desejamos substituir. Quais crenças eu quero substituir? Escrevam, anotem. Quais crenças eu quero substituir por crenças mais positivas com relação ao dinheiro e merecimento? Então, isso vai levar vocês a refletirem um pouquinho. Então, eu quero que vocês reflitam um pouquinho, tá? Alinhe isso na mente de vocês. Quais crenças eu quero substituir com relação ao dinheiro e ao merecimento? Quando vocês falam assim para o sistema de vocês, sabe o que acontece? A mente vai dar um nó. Ela vai começar a pensar quais são as crenças que eu tenho com relação ao merecimento do dinheiro. Vocês vão identificando isso e vocês vão colocando no papel tudo isso com calma, tá? Porque desse jeito vocês vão perceber que vocês vão fazer uma listinha de coisas que vocês nem imaginavam que aquilo estava ali bloqueando vocês. E quando a gente começa a falar, é como se aquilo tudo começasse a vir para fora, é como se as coisas começassem a aparecer. Então vocês vão anotando tudo. Depois a gente vai fazer uma dinâmica, tá? Que ela vai ficar gravadinha aqui nos nossos links. Muito bem, já anotaram? Então assim, ó. Vocês vão respirar bem fundo, tá? Todo mundo. Vou fazer um processo de respiração, aquela respiração que eu sempre ensino, que a gente inspira contando até 4. Aí segura o ar dentro do corpo contando até 4.
e solta o ar contando até 4. Quando vocês fazem esse processo da inspiração, inspira, segura, solta o ar, vocês automaticamente estão saindo de todo esse processo da mente, da agitação da mente, tá? Muito bem. Então, vocês já escreveram aquilo que eu pedi. Então, agora, qual seria a crença positiva ideal para substituir essa? Cada um vai escrever uma frase, uma afirmação positiva. Hoje eu compartilhei com vocês lá no grupo da imersão uma frase que eu achei muito poderosa, uma afirmação muito poderosa, né? Vocês acompanharam lá, que é uma afirmação que fala de uma maneira muito simples de como eu posso entrar na frequência do dinheiro e ele pode chegar a mim todos os dias para construir a minha riqueza. Então, quem acompanhou lá, é uma afirmação muito potente. Então, quando eu digo para mim que todos os dias o dinheiro chega a mim de fontes infinitas e comigo fica para que eu construa a minha riqueza, a minha fortuna, eu estou decretando que todos os dias eu estou entrando no fluxo do dinheiro, da frequência do dinheiro, né? Não é isso? Então, essa é uma afirmação muito poderosa. Mas eu quero que cada um de vocês crie uma frase, uma afirmação que tenha a ver com o processo de vocês, uma afirmação positiva para vocês usarem, que é a que vocês vão usar na técnica 5P depois, tá? Muito bem, como é que vai ser a nossa dinâmica de hoje? Que é uma dinâmica bem rapidinha. Isso é uma dinâmica que vocês vão fechar os olhos. Já fizeram o exercício de respiração, saíram um pouquinho, já definiram a frase de vocês. Então, cada um vai ter uma frase, cada um tem a sua afirmação, ok? Então, quando eu conduzir vocês nessa dinâmica, que vocês vão estar num lugar onde vocês mentalmente vão estar afirmando isso para vocês mesmos, como se vocês estivessem na frente do espelho. É muito importante que vocês tenham concentração neste momento, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos fechar os olhos agora por uns minutos, tá? Para quem conseguir fechar o olho, eu vi que tem gente que tá no trânsito. Tá no trânsito, depois faz em casa, faz amanhã quando eu compartilhar o link da aula gravada. Então, o que é essa dinâmica, gente? Ó, essa dinâmica é assim, ó, vocês vão fechar os olhos, vão respirar bem fundo, vão alinhar a coluna. É muito importante o alinhamento da coluna, por quê? Existe uma posição que nós chamamos da posição do faraó, né? Que é aquela posição que a gente coloca os pés no chão, bem plantadinhos, as mãos em cima aqui do joelho, alinhamos a coluna, respiramos profundamente e aí então a gente faz aquele processo que a gente abre a nossa tela mental. A gente abre a nossa tela mental. Lembrando vocês que não existe limite para energia, né? Vocês vão abrir a tela mental. Quando vocês abrirem a tela mental, vocês vão visualizar uma escada dourada. Então, no momento que abriu a tela mental, agora, nós vamos juntos, então, vamos abrindo a tela mental, visualizando agora, vejam, uma escada dourada na frente de vocês. E vocês vão começar a subir por essa escada dourada. Eu quero que vocês observem agora todos os detalhes dessa escada. Os degraus dourados, o corrimão, ele é todo cravejado de cristais e vocês vão passar a mão, vocês têm que usar a parte sensorial nesse corrimão para sentir os cristais. Sintam os pés nos degraus da escada. E então agora nós vamos subir degrau por degrau. E a cada degrau que nós estamos subindo, todos juntos, porque nós somos um grupo que emana uma frequência, uma energia. Cada qual tem sua crença, sua limitação, mas nós somos um conjunto aqui. E esse conjunto vai seguir juntinhos,
subindo degrau por degrau dessa escada, porque o conjunto ele fortalece essa egrégora de expansão da frequência da abundância, da prosperidade, da riqueza e da fluidez do dinheiro na vida de cada um, ok? Quando eu contar de 1 a 3, no 3, todos vão subir um degrauzinho, certo? Vamos lá então? Muito bem, então vamos todos posicionados. 1, 2, 3. Subindo um degrau. A cada degrau que nós subimos nesta escada dourada, nós estamos deixando se dissolver uma crença que me limitou e que me impediu de fluir com o universo. Vamos subindo mais um degrau. Nesse segundo degrau, eu estou deixando a minha falta de merecimento se dissolvendo no éter cósmico que envolve essa escada dourada. Muito bem. Mais um degrau, terceiro degrau. Mais uma crença limitante está se dissolvendo e abrindo espaço para entrar uma nova crença, uma nova afirmação. Uma afirmação que eu escolhi dentro de mim, que vai ser a minha frase de poder. A minha frase que eu vou usar todas as vezes que eu quiser ativar a frequência da fluidez do dinheiro para mim. Como, por exemplo, o dinheiro flui na minha vida em avalanches de abundância a todos os instantes da minha caminhada. Mais um degrau. No quarto degrau, eu estou ativando as minhas células através da frequência do merecimento, dizendo para mim: eu sou merecedor, eu sou merecedora de toda a frequência da abundância e do merecimento na minha vida. As minhas células vibram neste momento merecimento, riqueza, prosperidade e abundância. E vamos subindo agora o quinto degrau, afirmando esse poder agora, colocando os pés, sentindo os pés nesse degrau sim firmes. Sexto, o sétimo degrau. No sétimo degrau que nós chegamos, nós estamos totalmente alinhados. Os nossos chakras, eles foram se alinhando quando nós fomos subindo os degraus e eles estão se expandindo agora. Então, o chakra base, que é a nossa conexão com a materialidade, ele está formando neste momento uma frequência de energia rubi dourada e ele vai se expandindo, criando uma espiral que se conecta ao núcleo da Terra. E traz do núcleo da Terra uma frequência de luz telúrica, que vai subindo e inundando esse chakra, trazendo para dentro do nosso corpo, do nosso sistema, toda essa frequência e energia da materialidade, daquilo que eu vou materializar na minha vida. Nós vamos trazendo essa energia para o chakra sexual, expandindo o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o frontal, o coroa, alinhando todos os chakras. E então, vocês vão perceber neste momento, através da tela mental de vocês, que tem um corredor de luz, que vocês vão seguindo por esse corredor e ele vai se expandindo. Esse corredor de luz dourada, ele vai se abrindo e ele vai ficando muito iluminado. E quanto mais ele se ilumina, vocês percebem que essa iluminação ela vai se movimentando. É como se fosse uma gelatina de ouro líquido que vai se movimentando e envolvendo o corpo de vocês, de cada um de vocês, desse grupo, dessa egrégora, dessa conexão. Então agora
que vocês estão com o corpo todo envolvido nessa gelatina de ouro líquido. Vocês vão inspirar profundamente. Vão sentir as batidas do coração. E vão afirmar mentalmente: eu sou merecedor. Eu sou merecedora de toda a fluidez da abundância na minha vida, em todos os pilares da minha vida, na saúde, no amor, nas relações familiares, no meu propósito de vida, no meu profissional e no meu financeiro. Eu sinto que todas as bênçãos e dádivas de Deus, o Criador, se derramam sobre mim neste momento, criando um escudo mágico de proteção em torno de mim, me blindando contra todo o mal, me ajudando a cada instante do meu dia a me manter na frequência e na vibração do meu propósito com relação à energia do dinheiro, permitindo que essa frequência e energia se expanda cada vez mais, fluindo na minha vida. Muito bem. Sintam essa energia. E aí, aos pouquinhos, eu quero que vocês vão retomando, sentindo os pés, as mãos, sentindo aonde vocês estão, no local onde vocês estão, na casa de vocês, tá? No vórtice de vocês. Eu quero reforçar aqui com vocês que a reprogramação ela é um processo contínuo e ela deve ser feita com constância, é isso que vai ajudar a trazer os resultados, tá? Todo mundo bem? Por aqui, todo mundo bem? Por aí também. Então, olha só, eu vou finalizar nossa aulinha aqui. Amanhã vocês vão ter a aulinha gravada lá no grupo, vão ter a ativação da técnica 5P para fazer, tá? Aí eu vou conduzir vocês amanhã nessa técnica, vai ser bem legal. E sintam-se merecedores, né? Que quando a gente se sente merecedor, a gente recebe mais do universo, tá? Boa noite, gratidão por estarem comigo. Bye, bye.